Olá, estamos de volta com o Contraplano e hoje eu recebo a Milena Pérez, que é escritora do livro Meu Corpo Merece Respeito, que é um livro que fala sobre transtornos alimentares, como a bulimia, a anorexia, né? E a gente estava batendo um papo aqui sobre como às vezes a sociedade, a mídia, elas tratam esses transtornos superficialmente e prejudicam muitas pessoas, né? Mia, a gente estava conversando aqui um pouco no backstage sobre essas questões que às vezes a gente provoca na pessoa que está com esses sintomas sem saber, né? Justamente porque a gente tem vários estereótipos já enraizados na nossa cabeça. Quais são, assim, nas histórias que você teve, assim, os maiores comentários, as coisas que mais machucavam, assim, que mais faziam as pessoas aprofundarem cada vez mais nesses transtornos? Antes das meninas falarem ou descobrirem que estavam realmente com o transtorno alimentar, os principais comentários que elas me contavam que faziam mal para elas era em relação mesmo ao corpo. Nossa, como você engordou? O que aconteceu? Nossa, mas você precisa dar uma emagrecida. Ai, conheço uma dieta que vai te secar em 3 meses. Nossa, comentários desse tipo. E depois que elas falam que tem uma doença, que estão com um problema, todas, sem exceção, me falaram sobre como dói escutar. Isso aí é frescura. Isso aí não é nada. Isso aí que você tem não é doença de verdade. Então, aí a gente vê como a sociedade ainda tem uma visão extremamente deturpada do que é anorexia e bulimia. Ainda não enxergam como doenças que precisam de tratamento, as pessoas que passam por isso precisam de ajuda. Uhum. E agora a gente vai desfragmentar um pouco o seu livro, como você falou, o papel geral, né, da sociedade, da mídia, de como que a gente trata essa questão. Como é que fica a mídia nisso tudo? Como é que ela vem tratando? Ela teve alguma época assim em que a conscientização era maior? Você acha que falta um pouco mais? Eu acho que sempre faltou e ainda falta. Quando eu comecei o meu projeto de pesquisa, que a gente identifica o problema, né, que a gente vai tratar, o que eu identifiquei é que a sociedade tem uma falta de entendimento dos transtornos alimentares justamente porque a mídia não aprofunda. Então, todas as reportagens que a gente procura sobre anorexia e bulimia falam o que é a doença, quais são os principais sintomas e os principais tratamentos, mas não tratam a doença no ser humano. É uma doença que atinge milhões de mulheres, a gente precisa dar visibilidade para elas. Elas precisam contar o que elas sentem para a gente poder interferir, para a gente poder ajudar. Então, eu acho que a mídia peca muito nisso, de não dar voz a essa minoria, que são pessoas que passam por isso. Eu acho que isso está muito atrelado também à gordofobia, né? Porque a mídia, ela ainda tem esse padrão, ainda dissemina esse padrão da magreza. Então, por que falar de uma doença de pessoa que quer emagrecer, já que o emagrecer é lindo? Então, eu acho que existe esse paradoxo e o que mais prejudica as meninas é não se sentirem representadas na mídia. Tem uma parte da minha pesquisa que eu falo sobre algumas novelas de uma emissora de televisão que falaram sobre anorexia e bulimia. Foram 3 novelas. Da mesma emissora. Todas elas, as personagens, eram extremamente parecidas, tanto fisicamente quanto na trama. Então, todas eram magras, altas, do cabelo comprido e viviam uma trama relacionada a balé ou a atletismo, alguma coisa relacionada à atividade física. Isso não representa todas as pessoas que passam por anorexia e bulimia. As novelas chegam até a romantizar o que é a doença, sendo que milhares de pessoas de corpos diferentes, de vidas diferentes, de classes econômicas totalmente diferentes também passam por isso. A Netflix produziu um filme recentemente sobre anorexia que chama O Mínimo para Viver, e mesmo no filme, apesar de ser tão importante trazer para a Netflix esse tema, a doença também é romantizada, isso eu tô falando na minha opinião. Nossa opinião, claro. A menina, ela tem anorexia e aquilo é passado como se fosse bonito, sabe? As cenas são bonitas, ela arruma um namorado quando ela entra na clínica de reabilitação, isso não acontece na vida real. Então, eu acho que falta a mídia retratar com mais responsabilidade, com mais representatividade das pessoas que passam por isso. E até é uma questão muito complicada, né? A gente vê que quando alguns artistas tentam trazer isso, a sociedade às vezes aceita de uma forma negativa, né? Tem um clipe da Anitta mesmo que ela tem todos os tipos de pessoas com deficiência física, pessoas que são mais gordinhas, e você vê as pessoas criticando isso, assim, como se fosse uma apelação ou tentativa de aparecer mais, mas é uma tentativa de dar espaço, né? Exatamente. Como é que a gente consegue medir isso, assim? Como é que a sociedade também consegue receber isso da mídia de uma forma boa?
Então, eu acho que é um reflexo, né? O que a sociedade recebe da mídia é o que ela responde, o que a mídia recebe da sociedade é o que ela produz. Então, eu acho que, como um todo, todas as pessoas precisam se conscientizar de como é importante respeitar o próximo como ser humano. Você não precisa concordar com a opinião das pessoas, você pode ter a sua própria opinião, mas a partir do momento que isso fere outra pessoa, não é mais opinião, é falta de respeito. E isso também está ligado à gordofobia e aos transtornos alimentares. Então, precisa ter essa conscientização. Uhum. E eu queria que você contasse agora um pouco sobre alguma história do seu livro assim, que mais te marcou, uma história que seja bem chocante e que seja fora desses padrões e dessa romantização que as pessoas têm tratado na mídia, para as pessoas de casa conseguirem ver exatamente como que a história não é como a gente está acostumado a ver, né? Uhum. No meu livro eu trago 6 histórias, então eu dividi falando primeiro de uma história de anorexia, então eu conto a história de uma menina com anorexia, depois com bulimia, depois eu falo um pouco sobre as recaídas, que são extremamente normais num processo de recuperação. Falo também depois da recuperação em si, de uma menina que conseguiu dar a volta por cima, mas o capítulo que mais me marcou é um capítulo que se chama A Vitória da Doença, que quem me contou foi a mãe de uma menina que morreu de anorexia aos 15 anos. A dona Ângela me contou a história da Juliana. Ela começou a desenvolver anorexia muito novinha, com 8 anos de idade. Ela se via nas revistas, ela não se via representada nas revistas, e isso já fazia mal para ela. Quando ela começou a reclamar para a mãe dela: mãe, eu quero emagrecer. Ai, mãe, não faz isso de comer que eu quero emagrecer, eu não quero comer hoje. Com 9 anos, a mãe dela estranhou, falou: o que está acontecendo? Quando ela foi dar uma olhada no quarto da filha, ela achou essas revistas teen, que ela mesma comprava para a filha, e a menina escrevia na revista, na capa da revista: quero ser assim, minha barriga vai ficar assim, eu vou conseguir. E a menina se recusava a comer e a mãe levou para tratamento, passou por psicólogo, psiquiatra, nutricionista, mas a doença foi tão forte que ela não conseguiu se recuperar. Ela teve uma parada cardíaca aos 15 anos de idade e faleceu por conta da anorexia. Como é a mãe que me conta, me marcou muito essa história. Ela me contou a história chorando muito ao falar da filha, mas ao mesmo tempo ela me fala que foi o que mais doeu na vida dela, mas que ela agradeceu quando acabou, porque ela não conseguia mais ver o sofrimento da menina em relação ao próprio corpo. Então foi o que mais me marcou. E ela é aqui de São Paulo? Ela é de São Paulo, da cidade de São Paulo. E foi em meados de que ano isso? Ela faleceu em 2013. 2013. Uhum. Então ela tinha quase a nossa idade, né? Era Começou mais com a gente. E é interessante também, porque essas revistas teen, elas têm umas receitas, assim, umas instruções de dietas, né, de como perder peso também, então acho que isso acaba influenciando um pouco mais, né? Exatamente, a mídia influencia demais. Uma outra vertente que eu pesquisei no meu projeto foram sobre os blogs pró-anorexia e pró-bulimia. A sociedade não conhece esses blogs, mas existem milhares de sites espalhados na internet que são a favor das doenças, que ensinam as meninas como ficar doente, literalmente. Então, ensinam passo a passo de como vomitar comida, como conseguir ficar muito tempo sem se alimentar, fazem competição para ver quem fica mais tempo sem comer. E isso tá ali, você digita no Google e já aparece, é um acesso extremamente fácil, qualquer pessoa pode entrar. E isso é um problema muito grande, porque uma pessoa novinha, uma menina novinha, adolescente, que não tem nenhum tipo de preparo para lidar com esse tipo de informação, se depara com aquilo, acha que com aquilo ela vai conseguir emagrecer, vai conseguir se sentir encaixada numa sociedade que não a aceita e começa a desenvolver os transtornos. Então, é um tema extremamente complexo, precisa de muita pesquisa ainda. Eu tentei contribuir com o livro, mas eu acho que é só um passo. Eu acho que a gente precisa falar muito disso ainda, conscientizar o maior número de pessoas, porque isso pode estar acontecendo do nosso lado e a gente não está vendo. Exatamente. É muito interessante, já que você se aprofundou nesse assunto. É um dos seus capítulos, inclusive, como buscar ajuda, né? Como a gente já conversou um pouco sobre como identificar. E depois que a gente consegue identificar, como é que a gente consegue buscar ajuda para essa pessoa? Porque eu creio que a pessoa mesmo, ela nem vai querer, né? Ela não quer admitir para ela que ela tá com distúrbio. Então a ajuda tem que vir das pessoas ao redor, né? Como a gente faz essa ajuda? Exatamente. Justamente por essa ajuda precisar vir das pessoas ao redor que é tão importante essa conscientização.
Em primeiro lugar, a gente precisa acolher essa pessoa. Então, falar para ela, você não está sozinha, você precisa de ajuda e eu vou te ajudar. A gente não precisa se passar por psicólogo, a gente precisa levar a pessoa até uma pessoa preparada para recebê-la. Então, a gente não precisa se sentir na obrigação de lidar totalmente com o problema daquela pessoa, mas a gente precisa acolher, mostrar para ela o quanto o tratamento é importante e levá-la ao tratamento que precisa ser multidisciplinar. Então, ela precisa ter um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, nutricional, às vezes passar com um clínico geral, se o transtorno já tiver dado alguma outra consequência física. Mas o principal é acolher, não julgar e mostrar para ela que ela não está sozinha. Uhum. Tem alguma característica, assim, além da que você falou, do que as pessoas falavam em relação à mídia em comum? Dessas 6 histórias, coisas que elas viam, essa questão de não se sentirem representadas, as mães trouxeram alguma coisa assim, algum filme, alguma coisa que elas assistiam? O que elas mais falam mesmo são das revistas e das próprias pessoas na mídia no geral. Então, jornalistas, atrizes e atores, eles sempre estão dentro de um padrão. Sempre magros, altos, sempre igual. Eu acho que isso tem mudado um pouco agora. Acho que a mídia está tentando trazer mais representatividade, mas ainda é em passo de formiguinha. A mulher gorda na televisão, ela ainda é tratada de maneira cômica. Então, ela tá ali, mas ela ainda é engraçada, ou ainda a novela fala sobre o corpo dela. Quando você traz uma mulher gorda para uma novela, não necessariamente a história dela precisa se passar em torno do corpo. Por que isso? Então, eu acho que a gente tá conseguindo, mas aos poucos, e isso é muito importante. Precisa continuar, não pode parar. Sim. Você, enquanto jornalista agora, fez esse livro, né? Acho que é um marco muito grande, né? Que você deixa para a faculdade como um trabalho de conclusão de curso. O que você deixaria de conselho para as pessoas de como se empoderar, né, em relação a todo esse assunto e não chegar nessa bulimia? Principalmente crianças e adolescentes que estão mais ou menos na faixa de idade que você teve a doença e um pouco mais velhas. Como que esses jovens se empoderam e não se sintam assim? Com esse livro, assim, qual o conselho que você deixa? Quando você me pergunta isso, eu penso o que eu falaria para mim se eu pudesse me dar um conselho quando eu tinha 9 anos. E o que eu falo para qualquer pessoa respeite o seu corpo. Seu corpo merece respeito. As pessoas precisam respeitar o seu corpo, mas você também. Então, praticar o amor próprio é muito difícil, mas respeitar o próprio corpo é extremamente importante e é um primeiro passo. Se você não consegue se amar, tenta se respeitar, sabe? Você precisa ver que não tem nada de errado com você, que tá tudo bem, que o seu corpo é lindo do jeito que é. E ninguém tem que te dizer o contrário. Então, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu falaria pra mim, Milena, respeita seu corpo, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem, Vai né? ficar tudo bem. Mi, nas redes sociais você tem algum canal que a gente consegue ter acesso ao livro ou que a gente consegue ter mais informações sobre o seu trabalho? Tem uma página no Facebook, tem o mesmo nome do livro, Meu Corpo Merece Respeito. Qualquer dúvida, eu respondo por lá. Você entra em contato por esse... Isso, pretendo disponibilizar depois a versão digital do livro, tentar publicar. Então, qualquer Isso que eu ia perguntar, como é que vai funcionar agora a divulgação do seu livro? Você vai tentar colocar em alguma editora? Você vai tentar vendê-lo? Como que vai ser? Eu tô conversando bastante com a orientadora do projeto, que inclusive quero agradecer, a Kátia Zanvetor, que orientou todo o projeto desde o início. Ela está me orientando a tentar publicar, mandar para alguma editora, fazer o registro do livro. Mas enquanto eu não fizer isso, eu vou continuar disponibilizando a versão digital, porque eu quero que chegue ao maior número de pessoas. O objetivo do livro não é nem a venda, mas levar informação mesmo, responsabilidade jornalística. E mostrar para as pessoas o quanto isso é muito importante. Exatamente. Né? Muito obrigado pela sua entrevista. Eu acho que contribuiu muito para o programa, para as pessoas que vão estar assistindo, né, ter acesso a essa informação. Até mesmo quem quiser saber um pouco mais do seu livro antes de ler, vai poder assistir o programa para saber um pouco mais. O Contraplano ele fica por aqui. Eu acho que a mensagem que a gente deixa de hoje é que o respeito é muito importante, tanto o respeito com o nosso corpo, quanto o respeito do outro, né? Muito mais do que qualquer padrão de beleza, eu acho que o mundo precisa de empatia.
O nosso programa vai estar disponível no nosso canal do YouTube, da TV Câmara, que é o TV Câmara Jacareí, e curta a nossa página no Facebook para mais notícias, que é também o TV Câmara Jacareí. O Contraplano fica por aqui, vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau! Acabou!